Olá, muito boa tarde. Estamos no ar nessa live, nesse domingo, último domingo do nosso mês de janeiro. Eu sou a pastora Carolina da Igreja Internacional da Graça de Deus do bairro da Vila Prudente. E hoje estou aqui fazendo uma live especial para trazer uma palavra de poder ao coração dos irmãos. Nós estamos localizados na Avenida Paz de Barros, no número 3384, e temos feito ali grandes coisas para o Senhor, né? Grandes coisas o Senhor também tem feito conosco na Igreja da Vila Prudente. E eu quero compartilhar uma palavra muito especial que o Senhor Jesus, há um bom tempo, já tem falado ao meu coração, há um bom tempo eu tenho estudado essa mensagem, e ela tem sido muito forte no meu coração. Por isso eu resolvi fazer uma live especial, né? Um horário específico, para poder falar um pouquinho dessa revelação que Deus colocou no meu coração. Porque a gente precisa entender qual é a visão de Deus para o verdadeiro cristão, né? Nós que cremos em Cristo, nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entendemos que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós precisamos ter uma vida de oração, porque a oração é o nosso diálogo com Deus, né? Nós temos que ter uma vida de leitura da palavra para nós entendermos a tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, tudo que Ele tem preparado para nós, para que nós possamos exigir os nossos direitos, para que nós possamos aprender a batalhar, né, no campo espiritual. Nós entendemos que nós cristãos também precisamos congregar na igreja, nós precisamos fazer parte de uma congregação, precisamos estar debaixo da unção de um ministério na qual nós nos identificamos. Então todas essas coisas, elas são importantíssimas. Nós começamos a aprender, né, na nossa caminhada com Cristo, na nossa vida cristã, que é necessário a oração, a leitura da palavra, né, os estudos bíblicos, como também estarmos frequentando uma igreja, fazermos parte de um ministério. Mas o Senhor Deus, nessa palavra, Ele traz ao meu coração algo muito mais do que isso, né? Nós precisamos entender que Deus, Ele não quer somente isso para nós, Ele quer muito mais, Ele espera muito mais de nós. E nós não podemos fechar os nossos olhos para isso, nós precisamos estar atentos ao Senhor Jesus, para aquilo que Ele quer de nós, né? Então eu quero nesse momento compartilhar com você, e se você estiver com a sua Bíblia, em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 15, ele vai falar exatamente isso, que todo cristão deve entender, né? Que além da oração, além da nossa busca na palavra, né? Da nossa presença na casa de Deus, da nossa vida espiritual, né? Ele diz assim: o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então, eu estive lendo, estive estudando, estive orando sobre essa palavra, e nós percebemos que Deus deu tempo para o ser humano para que ele pudesse usar esse tempo, né, para fazer coisas boas, para praticar boas obras, né? E às vezes a gente pensa o seguinte: a gente simplesmente vive uma vida sem propósito, a gente vive uma vida às vezes sem sentido, sem vontade, né? E a gente não entende que tudo que fizermos nessa vida, nós vamos prestar conta disso. Por que eu estou falando, por que eu dei toda aquela introdução na questão da oração, na questão da leitura, na questão da sua frequência na igreja? Porque Deus, Ele diz que tudo que nós fizermos, nós vamos prestar conta disso. Nós não podemos ser aquele cristão que a gente tem simplesmente uma agenda com Deus. Eu tenho só aquele dia, eu tenho só aquele horário, passou aquele dia, passou aquele horário, eu já não tenho mais, como se diz, vaga na minha agenda, né? Deixa para a próxima.
Nós precisamos entender que Deus nos chamou para trabalhar para o seu reino. Deus nos chamou para fazer um trabalho para a obra de Deus, um trabalho para o reino dos céus. E isso não compete apenas a pastores, isso não compete apenas para obreiros, para aqueles que têm um cargo dentro de uma igreja. Nós precisamos entender que Deus chamou todos os cristãos, aqueles que realmente entregaram sua vida a Cristo, aqueles que realmente confessaram pela fé que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, precisam entender que Jesus os chamou para trabalhar para o seu reino, trabalhar para a sua obra. Porque se eu não estou trabalhando para a obra, se eu não estou trabalhando para o reino, o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja, Ele vai, como se diz, cobrar esse trabalho que Ele confiou em nossas mãos. Porque tem muitos cristãos que simplesmente acham que uma vida cristã, né, é uma vida só de oração, é uma vida só de leitura, é uma vida só de frequência na igreja. É muito mais do que isso. Deus, Ele quer, claro, que você faça todas essas coisas, mas Ele espera que você trabalhe pelo reino, que você saiba fazer o bem, que você possa doar o seu tempo para fazer algo para o crescimento do Evangelho, que você possa fazer algo que realmente venha agregar o reino dos céus, né? E aí eu fui meditando nessa mensagem e agora eu vou para Mateus no capítulo 25, se você tiver com a sua Bíblia aí. É muito profundo que eu vou ler para você agora. Muitas pessoas não gostam muito que a gente fala sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa tem aquela rotina dela, ela já tem a vida dela já toda marcada, já toda agendada. Perdão. E aí você entra, né, num assunto de que nós precisamos, nós cristãos, trabalharmos para o reino dos céus, né? E muitas pessoas, às vezes, elas se sentem um pouco oprimidas na questão desse, eu tenho que trabalhar para o reino, eu tenho que fazer alguma coisa, já não basta eu orar, já não basta eu ler a Bíblia, já não basta eu ir aos domingos, ou eu frequentar um dia na semana, que já é o suficiente. Então, muitas pessoas, às vezes, não gostam de ouvir o assunto sobre trabalhar para o reino. Mas é uma coisa que a pessoa, ela até pode não trabalhar para o reino, ela pode levar a vida dela da maneira que ela quer, do jeito que ela quer, mas vai chegar o dia que ela vai ter que prestar conta desse chamado, desse trabalho que Deus esperava dessa pessoa, né? E eu não quero ser uma pessoa que vou chegar diante de Deus e Deus vai dizer para mim, mostre-me as suas mãos, mostre-me as suas obras, e as minhas mãos estiverem vazias, né? Eu acho que Deus, Ele tem uma recompensa, já vou falar sobre isso, para entregar para os seus filhos, não só aqui na terra, mas Ele tem uma grande recompensa para nós lá na eternidade, que vai depender verdadeiramente do que nós fizemos para o reino dos céus. E quando nós entendemos que quando nós estivermos fazendo algo para o reino, Deus vai estar fazendo muito mais por nós. Porque existe um versículo na Bíblia que é dando que se recebe. Às vezes as pessoas acham que é perda de tempo, porque às vezes acham que, né, é impossível encaixar na sua agenda algo que ela possa fazer pelo reino, mas a verdade é essa, quando ela se desliga dela mesma, quando ela tira os olhos dela mesma, ela passa a fazer uma obra a Deus, fazer um trabalho pelo reino, e ela vai entendendo que toda aquela necessidade que ela tem do seu dia a dia, a sua necessidade, Deus vai suprindo ela muito mais. É muito lindo o nosso Deus, né? Nosso Deus é tremendo. E olha o que ele diz em Mateus 25, lá no versículo 32. É muito gostosa essa mensagem, por isso que eu fiz questão de trazer essa mensagem ao povo, que diz assim, ó: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer,
Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te? E respondeu o rei e lhe disse: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, olha como Deus, né, aqui o Senhor Jesus, ele faz a ênfase de quando você faz algo pelo reino, né, quando você doa o seu tempo para você praticar o bem para com o seu próximo, para com o seu irmão em Cristo, você está fazendo exatamente para Deus. Na igreja eu costumo dizer que às vezes você pede, por exemplo, um favor para uma pessoa, e às vezes a pessoa, você fala: olha, vai ali, coloca um copo de água, um copo no bebedouro, porque acabou o copo. Às vezes a pessoa, ela pega e vai e coloca com má vontade, vai pisando forte, né, ali, e põe o copo. A pessoa, na cabeça dela, ela pensa que ela está fazendo para o pastor, por exemplo, né? Ah, mas não tinha outra pessoa para colocar? Tinha que justamente eu ter que colocar? Mas tudo que você faz pelo reino, você pensar assim: puxa vida, né? Vai entrar pessoas na igreja que vão ter sede, vão querer beber água e não tem copo para a pessoa tomar água. Então eu vou colocar o copo com água porque a pessoa vai chegar na igreja e ela vai poder tomar água, ela vai poder se sentir bem, ela vai poder se preparar para o culto. A pessoa não pensa muitas das vezes nessa forma. Ela pensa que ela está trabalhando para a igreja, trabalhando para o homem, né? Para o pastor ou para o colaborador ali que instruiu a fazer uma atividade. E a pessoa, ela fica perdendo muito com Deus, porque quando ela faz sem vontade, não valeu de nada. Mas quando ela faz para o reino, ela faz, irmãos, e ela sente a recompensa de Deus no seu coração. Então é muito importante que tudo que você faça, não estou falando só na igreja não, é no seu trabalho, é na sua casa, é na sua vizinhança. Faça a obra de Deus. Aproveite o tempo que Deus deu para você poder fazer o bem. Porque ele diz que se você fizer para um pequenino, você está fazendo para ele. Um copo com água que você dá para uma pessoa que pede a você um copo com água, você está dando para ela, né? Como se diz, como se você estivesse dando para o próprio Deus. Quando você muitas das vezes tem ali tantas roupas no seu guarda-roupas e você não usa aquelas roupas, há tanto tempo está criando pó ali aquelas roupas. Ah, mas um dia eu vou usar, um dia eu vou usar. Alguém bate na sua porta: olha, você tem uma roupa de cama, você tem uma roupa para me dar? Ah, eu não tenho. Quer dizer, puxa vida, eu sei que eu tenho, mas eu não quero dar, né? Eu não quero dar. Então essa pessoa, ela está fazendo da vida dela uma vida escassa, porque o dia que ela precisar, ela também não vai ter, né? Porque a própria Bíblia fala que é dando que se recebe. Nada mais do que você fazer algo sabendo que você está fazendo para o próprio Deus. Às vezes você fala: pastor, essa pessoa nem é merecedora, né, do que eu estou fazendo para ela. Essa pessoa nem é merecedora, essa pessoa já fez tanta maldade comigo, essa pessoa já foi tão rude comigo, essa pessoa já foi, sabe, tão ruim. Mas se você está fazendo por amor que você tem ao Senhor Jesus, você vai ser recompensado, porque você não está fazendo pela pessoa, você está fazendo exatamente para o Senhor, porque ele disse: se eu tiver fome, né, e você me deu de comer, quer dizer, quando que eu dei de comer para Deus? Quando você deu de comer para alguém que estava faminto. Quando que você realmente pôde hospedar alguém na sua casa, né? Quando que eu hospedei Jesus? Quando você hospedou uma pessoa que não tinha
lugar para ficar, ela não tinha realmente onde repousar, mas você cedeu a sua casa para você poder dar para aquela pessoa o conforto. Então você fez para Deus, Deus viu aquilo você fazendo para Ele. É muito lindo isso, irmãos, e os cristãos hoje precisam abrir o coração para poder fazer mais pelas pessoas, fazer mais pela obra de Deus, né? Porque Deus, ele se agrada disso. Aí Jesus, ele fala no 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Tem gente que não acredita no inferno, mas o inferno existe, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Olha que forte. E sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estava nu e não me vestiste. Estando enfermo na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, estrangeiro, ou nu, enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe respondeu, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então Deus, ele está sim vendo o cristão na vida de oração que ele tem, na medida que ele se dedica às escrituras para poder crescer, saber lutar, saber exercer o seu chamado. Deus está vendo sim o seu esforço de você congregar, de você estar na igreja, buscando, adorando a Deus juntamente com os irmãos, como a Bíblia ensina. Mas Deus também está vendo como que a igreja tem trabalhado para o reino, o que a igreja tem feito para o crescimento do reino dos céus. Porque você viu a importância que Deus está dando aqui para as pessoas que fazem a obra. Às vezes você sabe que tem uma pessoa doente ali perto da sua casa, ou alguém da sua família, ou alguém chegado que você conhece, e a pessoa fala assim, um dia eu vou lá fazer a visita, um dia eu vou lá fazer a visita. Quer dizer, aí ela passa o tempo que for, aí chega e, vim fazer uma visita, a pessoa morreu, a pessoa faleceu, né? Quer dizer, naquele momento que eu senti no coração que eu devia ter ido visitar aquela pessoa, eu deveria ter largado tudo e deveria ter ido visitá-la. Talvez naquele momento ela precisava de uma oração, ela precisava de uma palavra que eu poderia ter sido usada por Deus para poder abençoar a vida dela. E se ela fosse partir, ela partiria com aquela palavra, ela partiria com aquela oração, né? Ou se ela ficasse, ela ficaria com aquela palavra. Então a gente precisa, irmãos, nós cristãos, não estou falando de cargos, não estou falando, né, de apenas ministérios dentro da igreja, mas todo o trabalho do cristão é importante, porque tudo que nós fizermos, como lá em Eclesiastes nós acabamos de ler, nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos. Então vamos trabalhar para o reino, vamos dedicar o nosso coração, o nosso tempo. Podemos sim ter o nosso lazer, podemos sim ter o nosso trabalho, ter a nossa casa, curtir nossa família, né? Tudo aquilo que Deus tem nos dado, mas vamos colocar também na nossa agenda, no nosso dia a dia, o amor pela obra, a dedicação pela obra. Né? Você sentiu no coração de fazer uma ligação para uma pessoa? Não faça a ligação no dia seguinte. Pare o que você estiver fazendo, ligue para aquela pessoa. Talvez é Deus que está chamando você para poder ajudar aquela pessoa. Se nós tivermos esse coração, irmãos, eu quero ler para você agora no segundo livro de Crônicas, lá no capítulo 15, que vale a pena você dedicar a sua vida para trabalhar pelo reino, né? É muito lindo, irmãos. Não é perda de tempo como muita gente acha que é, né? Não tenho tempo para trabalhar para a igreja, não. Não tenho tempo para trabalhar para o reino, tenho minha casa, tenho meus afazeres. Olha, mude essa concepção. Tudo que Deus chamar para você realmente fazer, faça. Porque olha que bonito que diz aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, eu já quero orar por você, já estou encerrando aqui a mensagem, uma mensagem que vale a pena ouvir várias vezes, porque vai nos abençoar bastante. Versículo 7 diz o seguinte, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra
tem uma recompensa. Deus disse, esforça, né? Temos que nos esforçar. Não podemos desfalecer, desanimar as nossas mãos. Não podemos parar. Ah, cansei de falar de Jesus. Ah, cansei de tentar ajudar as pessoas não querem ajuda. Ah, cansei de, sabe, ficar doando o meu tempo e para mim que não tem tido resultado nenhum. Não desfaleça suas mãos. Isso é uma ordem do Senhor. Esforça-te e não desfaleça sua mão. Por quê? Porque haverá uma recompensa. Se você for no dicionário, a palavra recompensa, olha que coisa tremenda, né? Diz assim, favor, presente que se mostra reconhecimento por uma boa ação. Então, quando você faz algo pelo reino, algo pela obra de Deus, Deus está dizendo que Ele está reconhecendo, olha que coisa bonita, né? A obra que você está fazendo. E Ele vai se encarregar de recompensar você, de dar a você aquilo que você precisa na hora que você precisa. Deus é muito lindo. Vamos agora para o Novo Testamento para a gente orar, né? Pastora, não vai demorar muito não. 1 Coríntios capítulo 15, aonde o apóstolo Paulo fala também sobre a recompensa. É claro que eu não tenho que fazer as coisas só pela recompensa. Ah, eu vou lá fazer porque aí Deus vai me recompensar quando eu precisar. Não podemos fazer com esse coração. Mas Ele vai recompensar. Quer dizer, não é em vão, né? Tem muita gente religiosa que fala assim, ah, eu não vou fazer tal coisa só por causa de eu ser recompensado. Claro que não, não com esse coração. Mas eu vou fazer porque eu posso fazer, porque eu amo fazer, né? E porque Deus vai me recompensar. Ele quer me recompensar. Deus quer te recompensar. Esse é o trabalho de Deus. Reconhecer o seu trabalho, reconhecer o seu esforço, reconhecer o seu amor por Ele, né? E é importante eu citar para você que não é as obras que vai garantir a sua salvação. Não, a salvação você recebe ao confessar pela fé que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Mas as obras é o reflexo da salvação. Se você é uma pessoa salva, se você é uma pessoa que sabe que Jesus te ama, que você reconhece o amor de Cristo pela sua vida, então você vai ter prazer de fazer as coisas para Ele. Então realmente as obras que nós acabamos de ler lá em Mateus 25, é um prazer que você tem de fazer. Porque você sabe que Deus deu tanto para você, deu a vida do filho dele, morreu por você, curou você, libertou você, livrou você da morte, deu vida eterna para você. Puxa Deus, o que eu puder fazer pela obra, pelo evangelho, eu vou fazer, porque eu tenho esse amor pelo Senhor, essa recompensa, né, pelo seu amor por mim. Então isso é um reflexo, é um fruto, né, da salvação na vida da pessoa. A pessoa que realmente, né, talvez não tenha essa certeza da salvação, ela ainda não aprendeu o que é o amor de Deus, ainda não sentiu o amor de Deus e nem sabe o que é o amor de Deus para ela. Mas ela tem que buscar, Deus vai mostrar para ela o amor que Ele tem pela pessoa e aí ela vai ter prazer de fazer a obra de Deus. Para a gente fechar, 1 Coríntios 15, versículo 58, e eu termino aqui. Olha que coisa bonita, o apóstolo Paulo fala sobre a recompensa. Diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, olha lá, e constantes e sempre abundantes. Ah, hoje eu quero, amanhã eu não estou com vontade, ah, eu não estou afim. Não, a Bíblia diz que eu tenho que ser firme e constante. Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oh, aleluia! Não é vão o seu trabalho, mas nós precisamos entender que nós somos trabalhadores da obra do Senhor, então nós não podemos desfalecer. É claro que tem dias que você vai trabalhar, que você está meio indisposto, né? Mas aí você vai, você chega lá, aí você começa a fazer o trabalho, conversa com, daqui a pouco aquela coisa toda ruim sai, você faz o trabalho bem feito, mas você vai, você tem que ir, né? Então quer dizer, para Deus não é diferente. Então seja abundante, seja firme, seja constante na obra de Deus. Aquilo que Deus colocar nas suas mãos, faça em nome de Jesus, que Ele vai te recompensar.
Vamos orar em nome de Jesus? Feche os teus olhos. Meu Deus, muito obrigado pela palavra que o Senhor trouxe a nós. Jesus, nos ajude a sair, meu Pai, de todo pensamento religioso e ajuda-nos a expandir o nosso entendimento para a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não queremos ser aqueles cristãos, meu Deus, atados, paralisados, meu Deus, automáticos, mas queremos ser aqueles cristãos, Senhor, ativos, com o coração aberto, um coração sensível, um coração, meu Deus, que realmente queira, meu Deus, mostrar o amor que tem por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Meu Deus, abraça esse povo com seu amor, encha, meu Deus, o coração dessas pessoas com a sua alegria. E Pai, em nome de Jesus, eu abençoo todas elas. Hoje é o último dia de janeiro. E nós somos gratos por tudo que o Senhor nos permitiu conhecer, por tudo que o Senhor nos permitiu ter, meu Pai, nesse mês da parte do Senhor, as mensagens que nós ouvimos, os louvores que nós cantamos, meu Deus, os testemunhos que nós presenciamos, meu Pai, na vida dos nossos irmãos. Ah, meu Deus, quantas coisas lindas o Senhor nos ensinou nesse mês e queremos já, meu Deus, abençoar o nosso fevereiro para que não seja diferente, seja até melhor, Pai. Que o Senhor venha impactar o nosso coração com as mensagens, que o Senhor venha, meu Deus, tocar o nosso coração com os seus cânticos. Meu Deus, que nós possamos fazer mais do que nós fizemos em janeiro para a obra de Deus, para os pequeninos necessitados, para os nossos irmãos em Cristo. E eu tenho certeza que, Pai, fazendo a obra de Deus, nós seremos pessoas completas, seremos pessoas satisfeitas e pessoas que realmente, meu Pai, vão amar mais e mais ao Senhor em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém? Amados, Deus abençoe com muito carinho, que você possa compartilhar essa mensagem com as pessoas que você conhece e que sejamos totalmente preparados para essa grande obra. Um forte abraço da pastora Carolina, que Deus te abençoe, uma boa semana, fiquem na paz em nome de Jesus.